Hoje o tema Brasil, vamos dizer assim, né, de forma grosseira, Brasil rural, Brasil agrário, a partir do texto do Ariosaldo Melino de Oliveira. E já falando, pessoal, que é o seguinte, eu encontrei o texto, eu digitalizei o texto, né, aí o verdadeiro, né, eu realmente não consegui postar lá no Moodle devido ao tamanho, e quando eu encontrei ele aqui já era muito perto da aula, então eu preferi deixar aquela versão de 20 páginas. A outra completa tem 60 páginas, que aí são outros subtítulos lá que ele vai desenvolver, né, análise de dados, e como eu achei que já estava muito perto, né, da nossa aula, eu deixei quieto e posso postar lá, tentar postar com ele reduzido, compactado, para caso alguém tenha interesse de ler as outras partes, tá, do texto. Mas lembrando também que o livro Geografia do Brasil se encontra em abundância na biblioteca e ela já está disponível, né? Basta combinar lá com o pessoal que vocês podem pegar o livro, tá bom? Professor, Pode falar, Beatriz. eu sei se para todo mundo, mas para mim o texto que estava lá era de 60 páginas, sim. Não sei se era só para mim, ou se teve. O texto que estava lá era um texto escaneado de 60 páginas. Isso. Para mim também. Uai. Uai. Tanto que eu li só metade. Eu li 30 ainda, correndo. Eu falei, cara, não sei. Eu juro pra você. Eu falei assim, não, o professor quebrou minhas pernas, 60. Ó, mas aqui, são 60 páginas, mas na verdade são... elas estão lá em A4, mas é porque eu digitalizei, porque ela é uma página, na verdade, ela é metade de uma A4, né? Então, na verdade, são 30 páginas A4, com muito gráfico, com muito mapa, imagens. Mas, enfim, gente. A ideia, realmente, como eu falei para vocês, a carga de leitura nesse começo da disciplina é maior. Eu não queria cortar o texto no meio, achei que eu tivesse. Agora que vocês falaram que lá é de 60 páginas, gente, eu acho que eu, assim, tô meio louco mesmo, porque eu achei o texto, aí eu cheguei a cogitar colocar o texto lá no Moodle, aí eu falei, desisti, eu falei, não, sacanagem, vou colocar agora, o pessoal já deve ter lido, ou de 20 páginas, eu tô achando que eu, no cansaço, decidi isso, mas mesmo assim troquei e não tô lembrado, porque eu cheguei a baixar o texto a partir do Moodle e vi que era incompleto, enfim, fiz confusão. A próxima leitura é de 20 páginas, exatamente, bem lembrado, Brenda, enviar o de 20 páginas? Como assim, cara? Não entendi. Você falou que você ia postar outro, né, de 20 páginas. Você poderia... Não é outro. É o mesmo, só que ele estava na metade. Pouco menos da metade. Então, são as primeiras 20 páginas, que é o que você tinha recomendado. Eu tinha recomendado tudo, só que aí, ao postar, a primeira vez que eu postei, eu não consegui. Aí só foi o de 20. Que é o começo do texto, né? E aí depois eu consegui juntar os arquivos e eu achei que eu não havia postado no Moodle, mas pelo visto eu postei. Porque, gente, eu digitalizei, né, com o celular e aí ele ficou sobrecarregado. Fiz uma confusão. Conclusão. A leitura, né, que eu estou considerando aqui, vou considerar aqui é o da primeira parte, tá? Que é a parte mais introdutória. Mas a outra parte, né, o texto de 60 páginas, vai ser muito importante também para um outro momento. Que depois eu vou explicar, tá? Mas a Brenda lembrou de uma coisa aqui, né? O próximo texto da próxima aula, que é A Cidade para Poucos, é uma aula, é um texto menor, tá? Então vai compensar um pouco aí essa leitura maior, tá, gente? De toda forma, gente, as resenhas mantemos o mesmo modelo, tá bom? Alguma outra questão a respeito, assim, da dinâmica? Algo aqui que eu tenho esquecido?
Beleza. Pessoal, o seguinte, uma coisa que está me preocupando bastante é as resenhas, tá? Da última aula, vamos dizer assim, 2/3 da turma enviou. Muita gente não está fazendo as resenhas e isso vai ter um peso tanto para avaliação quanto para as notas relativas à participação, tá bom? Então, não sei se é o caso de alguém que esteja aqui presente, mas fiquem atentos a isso. Brenda, pode falar. Assim, eu te enviei a semana passada, né? E aí, talvez a de hoje eu entregue um pouquinho atrasada. Talvez, só para te deixar avisado mesmo. Sem problema. A de hoje é de hoje, tá no prazo, e aí, né, eu já vi que alguns acabam enviando no dia seguinte, não tem problema. Não pode passar muito, tá, gente? E fica registrado lá. Mas a ideia é entregar. E, mais do que tudo, ler, gente. Né, isso daí são os textos introdutórios para a nossa disciplina. Eles vão ser fundamentais. É porque é exatamente isso. Eu li o começo eu centrei muito do início desse texto. Aí a parte final eu fiquei um pouco perdida. Aí eu não consegui concluir a resenha por causa disso. Tá, com a parte inicial do texto, você já pode fazer a resenha, tá? O mais importante aqui é vocês conseguirem captar o objetivo do texto, aquela coisa toda lá que eu já expliquei para vocês, né, da resenha, organizar entre os principais objetivos do texto, argumentos, dados, né? Os principais, não são todos, os principais, aqueles que mais chamam a atenção. E, por fim, a sua visão crítica sobre o texto, né? Que parte que destacou, que parte que você está associando, qual parte ali instigou dúvidas. Isso tudo aí é o que é mais importante para a nossa resenha. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se alguém mais tiver algo... Professor, só então uma dúvida. Essa resenha, tipo, eu não vou conseguir entregar essa agora, essa do Brasil Rural. Mas as demais eu fiz, entreguei no prazo, tudo certo. Isso que eu estou na dúvida, porque eu até estava conversando com um amigo hoje, a gente ficou na dúvida se é obrigado a fazer resenha, se eu não faço a resenha, mas eu participo da aula, sabe? Eu estou com essa dúvida, para ser bem sincero. Ótimo, ótima pergunta. Então, mais uma vez, gente, deixando bem clara essa parte, tá? A resenha aqui entra na parte de participação, tá? São os pontos relativos à participação. Chamado também controle de leitura e participação. As resenhas têm que ser entregues, né, para cada texto obrigatório, uma resenha de um lado daquele modelo que eu falei. Agora, as resenhas podem ser substituídas por participação ativa durante as aulas síncronas. Mais uma vez dizendo, resenhas devem ser entregues, mas caso você prefira participar ativamente nas aulas síncronas, substitui. Isso é avaliado também. Então, beleza, agora ficou claro. Ficou mais fácil para mim. Obrigadão, professor. E, de preferência, os dois. Isso também eu registro, tá bom? Demorou, só força. E aí, não para você, Edson, que eu acho que você já entendeu, mas para deixar claro para todo mundo aqui, o que é participação ativa, né? É trazer elementos do texto em comentários, em contribuição, em acrescentar e aprofundar, mas é importante trazer esses elementos do texto, para a gente não ficar aqui só numa discussão do senso comum, tá? Você pode ter detestado o texto, discordado de tudo, mas traga esses dados, esses elementos para discordar. Como nós fizemos nas aulas, né? Isso já tem sido bastante frequente e tem sido muito enriquecedor. Legal, gente. Mais uma vez, né, assim, participação, pode ser por mão, e aí eu vou inscrevendo e tentando manter aqui a ordem das inscrições, e tô achando muito bacana, bastante, assim, a participação de vocês, os comentários, tenho feito muitas anotações aqui, e quando possível, comentando.
Pessoal, hoje a nossa aula, como eu já disse, né? Gente, vocês estão me escutando? Falou aqui que eu caí. Não, tá normal para mim. Normal? Ok, que bom. Tá. Só responder aqui uma pergunta da Mariana. Mariana, é o seguinte. Tem um momento lá que eu faço a avaliação das resenhas, tá? Eu recomendo que você faça o seguinte. Envie lá, né? Poste a sua resenha no local correto, né? Na entrega das tarefas no local correto dela, porque cada aula tem lá a entrega de resenhas, então entregue, né, no local correto. E aí, lá para frente, eu posso avaliar essa questão, tá? Porque depois que eu faço a avaliação, que eu, né, pego as resenhas, dou uma lida, faço a avaliação se é válida ou não, né? Lembrando que eu não avalio ali a sua escrita, não estou avaliando as suas opiniões, tá? Eu estou ali só validando como, ó, isso aqui é uma resenha, isso daqui não é uma resenha, isso daqui é tirado da internet, não, isso daqui é autoral, mais ou menos isso. Eu faço isso em determinado dia. Depois disso, fica muito complicado para eu ir lá e voltar e refazer essa avaliação. O que eu recomendo, então, mais uma vez dizendo, posta lá e que lá na frente, se a gente precisar depois de retornar nessa questão da avaliação, a gente pode voltar, tá bom? Alguém quer falar algo? Joyce? Sim. Quer dizer alguma coisa? Não, as primeiras aulas eu não assisti, porque eu estava com dificuldade para estar entrando no Moodle por conta no Teams, por conta do meu e-mail. Aí essa é a primeira aula que eu estou assistindo. Isso, mas eu li os textos e fiz as resenhas, tá? E você postou lá, Joyce? Postei as resenhas lá. No local correto. No local correto de cada uma. Isso. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá. Isso vai ser avaliado, tá? Isso constou. Está lá certinho. Mas seja bem-vinda, tá? E caso precise aí de, né, eventual dúvidas, pode falar. Tá, tá obrigada. Bom? Aproveitando, Joyce, que você e pode ser mais alguém aqui, é importante que você já pense nos grupos, tá, gente? Nos grupos que vão servir para aula 2, para a segunda avaliação, nós ainda fizemos a primeira, a segunda avaliação, e no trabalho final. Então já sondem aí, tá? Nós vamos falar disso mais para frente, mas isso já pode ser sondado, né? Já podem olhar aí quem tem afinidade, são mais ou menos 8 pessoas por grupo, e depois nós vamos dividir os temas. Tá. Eu vou explicar como é que vai ser a avaliação. A avaliação 2 ainda está em construção, mas a avaliação 3 já está... O trabalho final, quer dizer, né? Que é a avaliação 3, tanto faz, ela já está mais certinho. Ok, gente, vamos lá. Fiz essa confusão com o texto, me desculpem aí pela essa... Eu falei que não tinha postado, mas postei, e eu mesmo, né, considerei o texto menor, mas alguns já aí leram total. Vamos fazer eu compartilhar essas informações aí para quem avançou mais na leitura, para quem não avançou, e ver o que vai dar. Mas, pessoal, vamos lá. O texto que vocês encontraram aí é de um professor, Oswaldo Umbelino de Oliveira, que ele é referência na análise de conflitos, da estrutura fundiária, da leitura macro, né, da questão agrária brasileira, mas também de estudos específicos, né? É um dos, talvez, maiores especialistas, assim, no espaço rural brasileiro, e tem muitos textos, tem muito a contribuir para essa leitura, para essa análise. Então, vocês estão aí, né, diante de um texto de uma pessoa que não é só, né, não só é autor desse texto, mas de vários outros. Vale a pena explorar mais o autor nesse sentido. Enfim, esse daí é um texto um pouco antigo, tá, gente? Se você pensar nas transformações mais recentes
final da década de 90 já ficou um pouco ultrapassado, visto a quantidade de transformações que já houve no espaço rural brasileiro, na legislação, na governança, nas políticas públicas voltadas para a população rural, para a produção agrícola. Já houve muitas mudanças nesse período, né? E atualmente continuamos a assistir essa dinâmica, né, e os impactos diretos na nossa vida. Antes da gente passar, antes de eu, né, abrir para vocês aí se inscreverem para falar, não sei como é que vocês têm aí anotações e tudo mais, mas eu queria, como na última aula, trazer alguns elementos aqui para poder dar essa, como diz, provocações, né, sobre a questão trazida. Um ponto, gente, que eu queria falar para vocês é sobre dados, né? Deixa eu compartilhar com vocês. O Ariovaldo Umbelino de Oliveira traz dados para trazer, né, as suas conclusões. Então, toda a análise que ele faz é bem baseada naqueles dados macro, né? E eu acho que nada mais justo do que seguir um pouco esse método dele. Nós temos aqui um site, pessoal, que é muito rico, acho que vale muito a pena para quem estiver aí interessado em seguir esse tipo de estudos, né, estiver interessado nessa parte, que é o Atlas da Questão Agrária do Brasil, tá? Lá tem vários mapas, vários cruzamento de dados, análises. Acho que a análise não chega a ter. Análise da questão agrária. Tem sim, tem análises também. E que são fontes assim de informações muito boas para uso pessoal, para pesquisa, para aulas. Acho que vale muito a pena, tá? Esse aqui, por exemplo, área dos estabelecimentos rurais em 2006 e evolução. Então, acho que a gente observa a evolução da área total dos estabelecimentos rurais, né, vendo em quais municípios brasileiros houve um aumento desses estabelecimentos, né? Algo que, assim, sugere, mas ainda não é o suficiente para poder fazer uma análise mais completa. Mas olha só, nós podemos ver polos, né, de locais com maior aumento. Nesse outro daqui, nós podemos ver aqui famílias assentadas de 1979 a 2006. É um pouco amplo, né, essa periodização, mas aqui no próprio site é possível fazer por ano. Então, vou fazer um teste aqui, 1988 e 2006. Né? Esse daqui, então, seria a soma de todos os mapas. Mais ou menos isso, né? Ou não? Não é. Na verdade, é uma média, né? Não é uma soma, simples soma, é uma média. E aqui também, mais uma vez, dá para ver polos, né, de locais com mais assentamentos. Outro mapa. Estabelecimentos camponeses muito diversificados. Esse daqui eu gostei demais desse mapa aqui. Que ele mostra, mais uma vez, né, locais onde se prevalecem estabelecimentos camponeses da agricultura familiar muito diversificados. Está aqui falando da quantidade de elementos que são produzidos, comercializados para cada estabelecimento familiar. Tá? O estabelecimento camponês aqui, eu imagino que seja uma escolha para além de técnica, né, de utilizar a palavra camponês, e não só da agricultura familiar, mas ele utiliza aqui também, em algum momento, em outra parte aqui, explicando a lei, né, da agricultura familiar de 2006, e revela aqui, né, esses blocos, né, de maior diversidade de produção, de policultivos. Aqui em Minas Gerais se observa muito, né, concentrado no Nordeste e Norte mineiro, principalmente na região do Vale do Jequitinhonha. Né, polos aqui também no sul do Brasil, no Nordeste, aqui no meio Norte, no interior do Piauí e Pernambuco. Estabelecimentos aí já é outra questão muito importante também para a gente analisar, que é os estabelecimentos camponeses que utilizam apenas mão de obra familiar.
E aí, a divisão aqui das porcentagens, ou seja, quase todos os estabelecimentos familiares desse município aqui que eu estou apontando, 96% ou mais, né, desculpa, entre 90% a 96% dos estabelecimentos são totalmente com mão de obra familiar. Isso tem muito significado, né, principalmente no que nós lemos aí no texto. E outros locais com menos. Mas esses locais com menos, como, por exemplo, aqui vou chutar aqui, perto de Goiânia, metade dos estabelecimentos utilizam apenas mão de obra familiar. Então, assim, mesmo que a quantidade aqui aparentemente seja pouca, na verdade é muito, né? Mas mais da metade utiliza apenas mão de obra familiar. E ainda, batendo todos esses dados, né? Fazendo um cruzamento aqui de dados entre todos esses mapas, entre vários outros que são disponíveis nesse Atlas aqui, algo que chama muita atenção é o caso do Centro-Oeste brasileiro. Espera aí que eu não consigo tirar essa... Aí, tirei. Essa questão daqui da representação da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional nos estados. Daqui é o seguinte, quantos representantes, né, da bancada ruralista estão em cada estado? E como que o centro do Brasil tem essa representação mais forte, né? Aqui, assim, né, não dá para a gente tirar conclusões, mas fazendo esses cruzamentos de dados, a representação política do Congresso nem sempre está relacionada com a quantidade de, vamos colocar assim, para não dar grandes pulos, né? Mas não onde se utiliza mais mão de obra familiar, né? Para não dizer para além dessa conclusão. Enfim, daqui é só uma dica, tá? Para quem quiser utilizar, que é o Atlas da Questão Agrária Brasileira. Nós temos vários mapas aqui. E além disso, você pode também... Pode falar. Tem como você mandar o link no site? No chat. Nossa, viajei. Edson, manda agora. E aqui também tem como vocês montarem os mapas. Eu não consegui mostrar aqui para vocês, porque esse computador aqui não tem... E só mais uma coisa, professor. Pode falar. O quanto que você tem mais experiência na academia, né? Assim, você vê esse trabalho de dados quantitativos, né? Qualitativos na geografia. Tipo assim, a sensação que eu tenho que muitas das vezes a geografia abandonou essa forma, sabe? Tanto quantitativo, qualitativo. É porque eu gosto muito dessa área de dados, né? Ciência de dados, tal. Eu acho fantástico. Legal, Edson, boa pergunta. Não consigo te responder, não. Mas eu posso estar sendo injusto aqui, mas talvez você encontre... Falar que a geografia abandonou isso talvez não seja também tão... Muito duro, né? Muito duro, por causa do seguinte, porque o que eu quero dizer para você, na verdade, é que, assim, talvez a geografia da UFMG talvez não esteja tanto nesse caminho. Mas outras universidades estão debruçando no método. Na Catedral do José de Castro, lá na USP, os caras usam muito dado, muito dado. E parte de ter um grupo de estudo lá da USP também, que é do movimento negro, eles também estão usando muito dado. E aí eu estava até conversando com um amigo esses dias, o Robson, e eu sinto essa falta da UFMG, sabe? Trazer dados quantitativos para provar, transformar eles em qualitativos para provar pontos de base. Sabe? Não sei, pode ser impressão minha, mas é a sensação que eu tenho. Eu também tenho um pouco dessa impressão. Você falando agora me surge bastante, mesmo porque eu, por exemplo, sou mais do qualitativo, né? Eu, como produtor de dados, assim, estou mais no qualitativo e realmente vejo que a trilha, né, que eu fiz no GC meio que foi levando a isso. Mas também é uma escolha pessoal. Agora, uma coisa que eu quero problematizar, aproveitando essa questão aí do Edson, não devemos, né, pensar só na... Como que eu posso dizer isso? Eu acho, Edson, assim, que
depende da sua pergunta para pensar no método de escolha, né? Eu, por exemplo, não era dos dados quantitativos, não me afinava muito bem com eles, mas no meu mestrado eu queria avaliar o legado, né, os impactos de uma hidrelétrica em municípios, a hidrelétrica de Irapé em municípios que foram atingidos, e para isso eu tive que, em parte, usar dados quantitativos, produzir dados, produzir gráficos, e gostei muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ir lá entender, a partir das lideranças que tiveram lá, né, na comissão de atingidos, para entender o que elas achavam sobre o assunto. Então, eu misturei esses dois tipos de métodos, né, para tentar chegar numa resposta. Então, E isso que eu acho fantástico, sabe? Quando a gente consegue misturar esses dados quantitativos e transformar eles em qualitativos, eu acho que dá um embasamento muito foda para a nossa pesquisa. É a sensação que eu tenho, né? Que dá um embasamento muito foda. Tipo assim, olha, eu tirei esse dado daqui. Até que o Robson me recomendou um podcast do cara que ele usa sistema carcerário, eu acho, ou violência policial, para provar diversas desigualdades e como a polícia age de forma errada no território. Eu achei foda, eu falei, fico chapando nessa ideia. E eu sinto que o IGC, a gente não tá nessa parada, sabe? Sensação que eu tenho. Então, Edson, eu acho assim, que depende da sua pergunta. Eu já vi trabalhos que queriam responder uma coisa muito subjetiva, que não é menos importante, usando dados quantitativos. E já vi o contrário. Um livro, inclusive sobre racismo, que queria falar queria provar a existência do racismo estrutural no Brasil utilizando dados qualitativos, não usando dados qualitativos, mas pesquisas com entrevistas, querendo responder uma coisa muito geral. Eu acho que assim, você não pode forçar o seu método a fazer coisas que ele não dá conta. Uhum. Você tem que deixar meio que, ó, esse aqui eu vou usar quantitativo, esse aqui, você tem que ter esse bom senso. Eu gosto de pensar sempre o seguinte, quem define o método é o seu objetivo, né? Você pensa primeiro no seu objetivo, o que eu quero responder, né? O que eu quero procurar, o que eu quero trazer. A partir disso, você vê qual que é o seu melhor método. Entendi. Melhor, metodologia, né? Porque método, né, é um pouco mais abrangente, né? Você pode ser uma pessoa mais estruturalista, marxista, pode ser uma pessoa mais fenomenológica, isso vai induzir. Mas você querer responder uma pergunta que o seu método não dá conta, você tem que ser honesto também com a capacidade, né, daquele método, daquela metodologia. Entendi. Valeu, professor. Mas legal a sua observação. Realmente, a área de dados do IGC, eu não vou saber dizer muito bem, não, mas ela está mais assim, atribuída a outro departamento. Mas eu posso estar sendo injusto aqui com algum professor que esteja desenvolvendo. Eu também não sei. Eu fico meio aquela de segunda, né? Será que tá? Exatamente. Mas olha, se você estiver, né, querendo fazer um TCC, um mestrado, doutorado nessa parte de dados, você encontra no IGC, você encontra no FMG, você encontra também em outras universidades. Tá. É uma área que eu tenho curiosidade. Uhum. Mas a geografia não abandonou isso, tá? Pode ficar tranquilo. Acho que eu fui cruel com a geografia. Mas a percepção, acho que da vivência, eu também, quando você falou, eu também pensei que realmente o nosso entorno não está muito tão mais nessa, né, postando muito nisso, não. Verdade. Mas, enfim, esse Atlas aqui, gente, ele é em constante construção, né? Ele está sendo sempre enriquecido, atualizado. O que eu falei para você sobre, né, o geoprocessamento aqui, ó, quando eu coloco a Amazônia Legal, Polígono da Seca, Hidrovias, eu não sei por que os computadores aqui não têm um plugin compatível, né? Mas capitais estaduais, ó, também, né, nome dos estados, não tá rolando. Mas fique à vontade aí para vasculharem bastante. Lembrando que tem uma convidada especial lá para frente na nossa disciplina que ela é demógrafa, né? Ela está fazendo mestrado em demografia. E assim, só de conversar rapidamente com ela tem a manha em dados, em programação. E eu queria chamar elas aqui para ela falar sobre como extrair dados e trabalhar dados,
que estão disponíveis, né, na internet, na plataforma do IBGE e outros, para que vocês possam fazer pesquisas, que vocês possam preparar aulas, produzir mapas, gráficos. Ela vai dar essa, né, vai demorar um pouco, né, para a gente chegar nessa aula, mas ela vai dar esse gostinho aí, para quem tiver mais interessado. Gente, outras coisas que eu também queria falar para vocês é sobre alguns outros dados, né, só para instigar essa questão da complexidade do espaço rural brasileiro, esse outro mapa que foi retirado do Atlas da Questão Agrária Brasileira, que tenta, assim, né, representar um pouco sobre essa visão macro do nosso espaço, né? E ele é muito complexo, porque aqui tem fatores históricos, políticos, socioeconômicos e também naturais, né, relacionados ao que nós presenciamos atualmente. Então aqui nós temos concentração de ocupações, concentração de assentamentos, concentração da violência, aqui no Bico de Papagaio também, né, onde tem um maior índice de assassinato e tentativa de assassinato no campo. A alta renda, que foi considerada essa parte daqui do centro-sul brasileiro, aqui que é chamado de estrutura colonial, e aí a gente pode explorar depois, né, discutir o que seria essa estrutura colonial e até que ponto ela responde, até que ponto ela nos induz a equívocos. A monocultura de milho, soja, algodão, e por que essas três culturas são aqui destacadas. A agricultura patronal assalariada, aqui também, mais uma vez, no centro-sul do Brasil. E a chamada área, atual fronteira agrícola. E o que é uma agricultura, o que é uma atual, o que é uma fronteira agrícola, quais são as características dela, como identificar através de dados o que é uma fronteira agrícola, por exemplo, o aumento demográfico, a quantidade de desmatamento e queimadas, a quantidade de assassinatos, tentativas de assassinatos, ocupações de assentamentos, aumento de estabelecimentos da agricultura familiar, isso tudo são indicadores, né, dessa fronteira agrícola. E também a área não integrada, o que isso significa de não integração. E mais uma vez também pensar esse mapa daqui como, mais uma vez dizendo, né, até que ponto ele responde, até que momento ele distorce realidades locais. Olha só, também nós temos esses outros 3 mapas, né, que é compilado aí da violência do campo, né? Então a quantidade de assassinatos, a quantidade de ameaças de morte, a tentativas de homicídio dentro do campo, e por que essa informação, ao se tratar a análise agrária brasileira, é importante, né? Por que esse tema é recorrente nas análises do espaço agrário? Isso aí fica outra questão. E também a questão ambiental. Como que a agricultura e a transformação dos nossos biomas são temas também muito importantes de serem debatidos. Eu queria mostrar isso aqui para vocês também. Eu vou terminar com esse mapa para falar sobre a concentração de terra. Esse mapa aqui foi retirado desse jornal, Nexo, gente. Eu recomendo ele também como fonte de informações. Tem o Nexo Educação, que acho que ele é liberado, tá? Eu não lembro se é o Nexo que você pode cadastrar como professor e aí ele dá acesso mais livre a esses materiais. Mas ele está mostrando aqui a partir, né, se eu não me engano aqui, do CAR, do cadastramento dos estabelecimentos agrícolas, né, mostrando o tamanho das propriedades para cada município, né? Então, onde tem mais concentração de pequenas propriedades não, propriedades menores, em roxo, vermelho, né, essas cores mais escuras, e quanto maior as propriedades no local, dos estabelecimentos, mais claro, mais amarelo, revelando também uma distribuição desigual desses estabelecimentos, onde concentram aqui na Cabeça do Cachorro, aqui bem no extremo noroeste do Brasil, propriedades menores, grande parte aqui do Nordeste, e aí, né, atravessa vários territórios, biomas e domínios, enfim, vários pontos aqui que a gente pode analisar para cada caso.
Agora, gente, uma pergunta que eu já queria ver com vocês assim. Tamanho de hectare, né? O tamanho da terra. Como a gente pode definir uma propriedade pequena e uma propriedade grande? Alguém saberia dizer sobre isso? Eu sei que isso varia conforme o lugar do Brasil, né? Então, tem lugares que uma pequena propriedade, para ela ser considerada pequena propriedade, ela tem que ter tantos hectares. Agora, tem outros lugares que uma pequena propriedade ela é muito maior do que uma pequena propriedade de outro lugar. Perfeitamente, Gara. Acho essa pergunta importante, gente, porque nós aqui, enquanto pesquisadores, professores, geógrafas, enfim, é importante ter isso sempre em mente, tá? Que a diversidade da realidade do espaço rural brasileiro não permite a dedução do tamanho da propriedade a partir de quantos hectares ela tem. Perfeitamente, Gara. Vocês sabem como isso é definido? Alguém sabe dizer como que isso, por onde é definido? Não sei. Só sei que, assim, não à toa as pequenas propriedades no Centro-Oeste, por exemplo, elas são muito maiores do que nos outros lugares. Mas eu não sei a partir do que se tem essa convenção. Perfeitamente. Perfeitamente. Gente, eu gosto muito dessa discussão porque ela induz a várias outras, tá? Tem um negócio chamado no Brasil módulo fiscal. O módulo fiscal é exatamente isso que a Igara falou, né? É um parâmetro para você definir o que é pequena, média e grande propriedade. O módulo fiscal, gente, é definido por município. Cada município tem um módulo fiscal. E aí vem a confusão. O módulo fiscal é um coeficiente para você calcular o tamanho daquela propriedade. Mas, ao mesmo tempo, ele o dado dele, né, é a quantidade mínima de hectare que uma propriedade pode ter para ela ser considerada viável. Ficou confuso? Vamos pegar aqui um exemplo. No município de Uberaba. O módulo fiscal de Uberaba é 20. O que isso significa? Que para ter uma propriedade minimamente viável em Uberaba, né, para o agricultor ter uma quantidade de terra minimamente viável, ele precisa ter no mínimo 20 hectares. Menos do que isso, nessa propriedade, nessa cidade, nesse município, é considerado como minifúndio. Então, moro em Uberaba, tenho uma propriedade de 19 hectares, é considerado minifúndio. 20 hectares é considerado pequena propriedade. Ok? Agora, pequena propriedade é igual a... como é que é isso mesmo? Maior... Menor. Menor ou igual a 4 módulos fiscais. Eu coloquei certo esse símbolo? Eu sempre confundo. Para ser uma pequena propriedade, ela tem que ter até, no máximo, 4 módulos fiscais. Ou seja, no município de Uberaba, uma propriedade de até 80 hectares é considerada pequena. Se uma propriedade tem de... Aí, vocês entenderam o cálculo, gente? É simples, né? 80 dividido por 20. 80 hectares dividido por 20 dá quanto? 4. Ou seja, 4 módulos fiscais é considerada pequena. Se o módulo fiscal daquela propriedade for entre 5 e 15, é considerada como média. E propriedade grande é igual a maior 15. Tá? Então, ao se analisar o que é uma
grande propriedade, você tem que analisar o módulo fiscal daquele município inicialmente. Isso é muito importante, gente, por causa das legislações que cabem para cada caso. Propriedades até 4 módulos fiscais, quer dizer, desculpa, melhor dizendo, agricultura familiar, nas definições do que é uma agricultura familiar, uma das definições é ter até 4 módulos fiscais. Se aquela propriedade não cumprir isso, ela não é considerada módulo fiscal. Desculpa, agricultura familiar. Então, só utiliza mão de obra familiar, tem lá um policultivo, tem várias, tudo que encaixa na agricultura familiar, mas se tiver mais do que 4 módulos fiscais, não é agricultura familiar. Abaixo disso, né, isso ou abaixo disso já é considerado. Propriedades pequenas e médias, não, na legislação, né, não são passíveis de desapropriação para a reforma agrária, mesmo que não seja utilizado mesmo que não cumpra a sua função social da terra. Tá? Então, se eu tiver uma propriedade lá em Uberaba com 80 hectares, 100 hectares, 120 hectares, eu não esteja utilizando ela, não, a lei não vai, né, o INCRA não pode desapropriar para reforma agrária. Se for considerada grande e não estiver cumprindo a função social, ou seja, não tiver com mais de 50% do uso dela, aí sim está passível de desapropriação para a reforma agrária, segundo a lei da função social da terra. Ok? Olha que interessante. Nós temos aqui, então, uma propriedade de 300 hectares em Uberaba e temos uma propriedade do mesmo tamanho, de 300 hectares, em Unai. Essa propriedade de 300 hectares em Uberaba é considerada grande propriedade, ou seja, vai entrar na legislação da grande propriedade, dos incentivos fiscais e das obrigações, e essa mesma propriedade em Unai vai ser considerada pequena propriedade, ou seja, não vai ter esses ônus, enfim, esses incentivos fiscais determinados. Aí depende, né, das políticas públicas voltadas para cada um. Esse mapa daqui, pessoal, é um mapa que eu fiz durante a graduação com 2 colegas, que nós espacializamos os módulos fiscais de Minas Gerais, no caso, para tentar entender a relação entre o tamanho, né, o dado do módulo fiscal, com estradas e cidades polo. Então, o que vocês estão vendo aqui é Minas Gerais, com as principais estradas, as BRs, as cidades polo. Algumas dessas cidades polo possuem CEASA, né, que são aqueles centros de distribuição de alimentos. Esse mapa, assim, revelou muitas coisas interessantes, né, porque a proximidade com estradas e com cidades polo, de fato, aparentemente, né, e quase evidentemente, reduzem o módulo fiscal, ou seja, dão mais condições da terra ser menor para ser viável, né? Mas isso significa também outras coisas aqui que não vale a pena a gente entrar tanto. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, a 0,50, como é que ela reduz o módulo fiscal aqui próximo desses municípios, 40 aqui também, quanto mais para o norte, né, é maior o módulo fiscal, e Passos, por exemplo, como cidade polo aqui também, produtora de café, isso aqui é reduzido, e tem lá as suas formas de calcular, né, enfim, são várias questões que esse mapa, a análise desse mapa trouxe para poder várias discussões aqui, né, que envolveu a análise desse mapa e a realização desse mapa. O bacana é que, até então, nunca se tinha feito um mapa desse jeito. Eu imagino que um mapa para o Brasil inteiro deve revelar ainda mais essas relações, né, que vão para além das morfológicas, mas também de questões políticas, né, e a gente pode fazer aí uma crítica sobre isso. Gente, eu, na verdade, trouxe aqui esses mapas, esses dados, para poder problematizar e saber o que vocês leram a partir do texto, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu queria ouvir de vocês primeiro, o que vocês acharam.
E aí, respondendo a Natália, existe alguma taxa de produtividade que uma terra tem que ter para não ser desapropriada? Sim, Natália, até onde eu esteja atualizado, primeiro, tem que ser grande propriedade. Tá? Se ela for considerada média ou pequena, não entra nessa questão. E aí, para você não cumprir, para que seja considerada como não cumprimento da função social, ela tem que produzir menos de 50% da área. Menos de 50% da área sendo utilizada para alguma coisa já é considerada como não uso. Lembrando que reserva legal não conta, né, nesse caso. E, cara, o que define, né? Quem define? É o INCRA. E o que define? O que define o modo fiscal do local? Se eu me lembro bem, primeiro, são 4 critérios, estou esquecendo um. Eu não vou listar aqui não, porque eu vou esquecer, mas um deles é cultura predominante do município. O que é cultura predominante? A gente está dividindo aqui a cultura entre a mais valiosa é a hortifrutigranjeira, seguida de cultivo depois cultivo anual e por fim silvicultura e pecuária. Então, o que isso significa? Que a hortifrutigranjeira é a que tem mais valor agregado, seguido depois de cultivos perenes, anuais e, por fim, silvicultura e pecuária. Então, você pega o que é mais produzido naquele município. Aquele município, a maior produção dele é hortifrutigranjeiro. Isso vai fazer com que o módulo fiscal do local reduza, porque com essa produção você não precisa de tanto espaço para produzir. Mais ou menos isso. Cultivos perenes, como o café, laranja, cacau, também tem valor agregado. Cultivos anuais, milho, soja, arroz, feijão, né? Precisa de um espaço maior. E por fim, para você tornar a coisa ainda, né, assim, para você ter produzir minimamente ali algo que seja viável, é a silvicultura e a pecuária. Então, nos municípios que houver mais silvicultura e pecuária, o módulo fiscal provavelmente vai ser maior devido a isso. Gente, isso do módulo fiscal, eu estou aqui tentando resumir para não pegar muito tempo de vocês, mas é muito interessante, porque o módulo fiscal também vai definir a fração mínima de parcelamento. E isso, para quem estuda a questão fundiária urbana, tem muito que sair dessa discussão, porque a fração mínima de parcelamento é a quantidade que você pode reduzir, já diz, né, a fração mínima de parcelamento do solo, como a quantidade menor que você pode dividir um lote e tornar ele um título, né? Por exemplo, em cidades com um módulo fiscal muito baixo, que é 5, que é o menor, a fração mínima é 2 hectares. Ou seja, muitos loteamentos, que são loteamentos urbanos, né, para moradia, que são feitos em área rural, não podem reduzir o loteamento para 1.000 metros, 400 metros quadrados, como o pessoal faz. Então, o que eles fazem? É uma área de 20 mil metros quadrados, né, de 2 hectares, e esse loteamento é, tipo assim, ilegal, né, é clandestino. E aí disso pode surgir condomínios ilegais, podem surgir chacreamentos, até transformar o local em urbano, né, pode tornar vários problemas assim. Tem muitos condomínios na região metropolitana de Belo Horizonte que não são em área urbana, portanto, são formas de chacreamento, né? Mas, enfim, tem várias outras discussões que envolvem aí a questão do módulo fiscal, e quem tiver mais interessado, tem um artigozinho que eu fiz, publiquei no SINGA, Simpósio Internacional de Geografia Agrária,
E aí, ó, Edson, você estava perguntando sobre o que está sendo produzido na geografia. Gente, compareça aos congressos, publiquem artigos, e aí, assim que voltar a ser presencial, ou nem precisa esperar ser presencial, mas vão, né, aos congressos. O IGC tem recurso, ou até pelo menos tinha, mas eu acho que ainda tem recurso para vocês viajarem e apresentarem nesses congressos, e nesses congressos é uma oportunidade muito boa para ver o que está sendo produzido. Nesse Singa, por exemplo, eu apresentei sobre o módulo fiscal, e tinha outros pessoas de outras faculdades mostrando sobre dados de expansão da soja, da retração de algumas culturas. É muito bacana, é muito rico participar de encontros, congressos. Eu, particularmente, prefiro até os mais especializados, que são voltados para um tema, né? Que a gente tem GTs que podem aprofundar mais sobre um determinado tema que você prefira. Eu, por exemplo, passei a graduação toda indo em Singa, Enga. Eu ficava Singa, Enga. E outros também de agroecologia. É muito enriquecedor. Bom, gente, eu estou falando demais aqui, quero ouvir vocês, assim. Alguém gostaria de falar sobre o texto? Bom, tem umas perguntas aqui para fazer para vocês e queria ouvir. O que vocês entenderam, gente, sobre a questão da territorialização do capital e o monopólio do território do capital? Isso aí é bem importante. Nossa, esse negócio do monopólio é muito interessante, porque é como se a indústria, né, tipo, quem é o dono da indústria, né, também tem influência sobre o meio rural, né, e aí ele produz aquilo que ele vai utilizar, né, na indústria, a industrialização, no produto final, entende? Ele vai desde o meio, desde a matéria-prima até o produto final, que chega ao consumidor. E aí isso, né, tipo, é primordial na questão da economia, né? Perfeitamente. Mas agora, no texto fala sobre essa diferença entre a territorialização do capital e a monopolização do território pelo capital. Essa diferença, gente, é muito importante para entender alguns aspectos próprios da agricultura. Eu não sei se eu entendi direito, mas pelo que eu entendi, uma coisa seria, no caso, isso que a Brenda falou, que a empresa tem de fato aquela propriedade rural, que aí seria, pelo que eu entendi, a territorialização do capital. Agora, a monopolização do território seria mais ou menos, eu vou dar um exemplo, que isso, na hora que eu estava lendo, me lembrou. Tipo, empresa que faz cigarro. Inclusive, essa semana teve lá em Sete Lagoas, né? Geralmente, eles compram de diversos pequenos produtores de tabaco, porém, quem fabrica mesmo Gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou escutando perfeitamente. Ah, tá, desculpa, é porque deu um negócio aqui que tava a rede ruim, aí eu achei que eu tinha caído. Não, mas aí, tipo assim, a empresa que fabrica o cigarro, ela compra desses vários pequenos produtores para ter o controle ali daquela produção de tabaco, mas ela não necessariamente é dona daquela propriedade rural, mas ela acaba influenciando como eles produzem, né? Eu entendi essa diferença, mas eu não sei se está correto. Assim, se eu entendi bem o seu exemplo... pode falar, Edson, pode falar. Assim, a gente falou de Sete Lagoas, então o Intercept, eu acho que há 2 meses atrás, publicou uma matéria, os produtores de fumo no sul do país, e como que a indústria chinesa tem explorado eles
porque eles são os maiores consumidores de cigarro do mundo, eu acho, eles estão entre um dos maiores. E como que a indústria lá, que é o território monopolizado, vem agindo lá. E eu pensando nesses dois conceitos, me veio primeiro o texto do Milton Santos, Totalidade do Diabo, que ele vai falar da construção do mercado, como essas formas atuam no território para desarticular as economias, tal, tanto que ele usa um exemplo da Venezuela, como que essa construção de um mercado está mais para servir essas empresas de exploração de petróleo do que propriamente a população. E aí eu fiquei pensando, trazendo para a cidade, a lógica desses aplicativos de entrega, eu acho que é muito de monopólio do território. Tipo, o iFood, o iFood ele controla o pequeno comerciante ali que vende o sanduíche, a pizza, e na teoria eu fiquei brisando nessa ideia o dia inteiro. E tipo assim, eu fiz uma associação, não sei se eu posso estar errado, o boia fria, para mim, ele é tipo o motoqueiro da cidade, fraga, porque ele é explorado, porque trabalhar 12 horas em cima da moto é difícil, tão quanto cortar cana embaixo do sol, sabe? Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, eu falei, cara, não posso estar maluco, mas eu estou fazendo essa associação. Ô Edson, se você tiver louco, eu tô lascado, porque uma das minhas hipóteses da minha tese, quer dizer, eu tentei explorar uma relação entre o camponês e o informal, o autônomo da cidade. Entendi. Só que eu não fui, assim, abrangente, não. Alguns aspectos, né? Eu fiz uma aproximação entre o conceito de campesinato com o circuito inferior, dizendo que eles têm muito em comum. Muito em comum. Comportamento moral, assim... Na verdade, eu passei isso na minha qualificação, o pessoal falou assim, olha, muito polêmico, melhor não. Assim, toma cuidado com essas informações, então eu não vou afirmar para vocês, tá, gente? Considera como não provado, mas o que eu tentei fazer é trazer o seguinte, que algumas coisas que o Milton Santos fala do circuito inferior são muito parecidas, a construção teórica está muito relacionada com o campesinato. Pô, obrigado, eu pensei que eu tava maluco, cara. Falei, não é possível que só eu tô... Olha, não sei, podemos estar juntamente malucos, mas porque a banca falou assim, olha, calma aí. O conceito de campesinato, ele não aceita tanto assim essa maleabilidade, né? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então eu preferi não arriscar colocar um conceito forte assim, em contraposição com o outro, contraposição não, em conjunto com o outro, mas eu passei quase um ano, né, 6 meses, procurando provas de que o Milton Santos poderia muito bem ter feito uma leitura nessa direção e que ele só não fez essa leitura porque não deu tempo. Ele foi induzido a não fazer. Dois autores que ele cita no livro Espaço Dividido, né, os dois circuitos da economia urbana das cidades do terceiro mundo, acho que é assim, não sei se eu coloquei mais nomes aqui do que é o livro verdadeiro. Ele cita dois autores, que é um casal americano e um geógrafo australiano. Esse casal, Leeds and Leeds, eles escreveram um livro chamado Sociologia Urbana do Brasil, e é super contraditório o livro, assim, a metodologia deles tem várias lacunas, e eu fui lendo, fui explorando. Eles estão tentando negar que houve uma ruralização das cidades brasileiras, e aí tem todo o aspecto do que é uma ruralização, e eu concordo com eles que não houve, mas a ideia que eles têm sobre ruralização e urbanização é assim, pelo menos assim, eu vou dizer abertamente aqui, achei muito equivocada, e assim, eu encontrei em uma frasezinha lá, eles afirmando exatamente isso, Edson, que muitos moradores das favelas do Rio de Janeiro, lá da década de 70, eu acho que eles fazem essa leitura, tem uma maleabilidade, uma forma de adaptação com a economia urbana, facilidade em fazer o próprio emprego, né? Aquela coisa da informalidade, da autonomia, né? Que os próprios autores falam assim,
típico do camponês, né? Que tem essa forma resiliente de ser nas crises econômicas. Então, assim, quer dizer, até esses autores estavam ali dando esse panorama. E aí tem um outro autor, que é o MacG, que ele é australiano, ele faz estudos sobre países daquela época que se chamava Terceiro Mundo, né, os subdesenvolvidos da Ásia, e ele diz isso claramente. O Milton Santos, eu acho que eles publicaram no mesmo ano, e aí não deu tempo de ler, mas o MacG chega a dizer o seguinte: para explicar muito dessas empresas familiares, eles chamam de empresas familiares, e depois ele vai chamar na verdade, de protoproletariados, né, que não são nem autônomos, camponeses, nem proletariados, eles estão ali no meio, e esse meio não tende nem para um lado nem para o outro, ele está no meio, ele tende a ficar no meio. Eles podem ser explicados a partir do modo de produção camponês. Mas aí vem 30 autores e falam que o modo de produção camponês não existe, vem outro e diz que sim. Quer dizer, teoricamente é polêmico, mas empiricamente, Edson, resumindo, acho que tem muitas semelhanças e isso deveria ser melhor explorado. Eu não arrisquei, na minha tese, ir muito longe, porque acho que eu não dei conta, sabe, de levar essa hipótese para frente, mas internamente eu ainda acho que ela deve ser seguida. Eu vejo muito assim, eu não sei, de novo, né? A gente pode estar viajando junto dessa aí, mas para mim é muito parecido, sabe? A relação do trabalho dos dois. Claro, cada um executando a sua função, né? Mas eu vejo eles muito parecidos, Fraga. E não é... E para mim é tipo... É uma precarização, sabe? Tanto do rural, tanto do cara da cidade, precarização do trampo, a legislação, tudo esse movimento, para mim, neoliberal, de, sabe, flexibilizar essa legislação e colocando esse cara às margens, e aí quando eu preciso de contratar, eu mesmo criei essa margem, né? Então eu tenho, sei lá, pode ser da minha cabeça, mas eu viajei nisso o dia inteiro, para falar a verdade. Ó, tem um texto aqui que, assim, eu demorei muito para encontrar ele. Eu tive que pedir para a biblioteca lá da USP para me enviar um negócio. Gente, eu esqueci o nome, mas é muito bacana, viu? Se vocês encontrarem algum texto em outra biblioteca, que não seja da FMG, tem como vocês pedirem é uma sigla, é um nome. Mas, enfim, eles podem digitalizar parte do texto e enviar para vocês. Aí você paga uma taxa. Quando eu descobri isso, minha vida melhorou bastante. Mas eu vou mandar aqui esse link. É uma preciosidade. Esse texto que eu encontrei depois de procurar bastante, que é desse MacG, que chama The Persistence of the Protoproletariat. Não sei se pronuncia assim. Mas que fala... É um texto em inglês, mas assim... É muito pequeno, então dá para você ir lendo devagarzinho. E ele fala sobre isso. Tá? No caso você esteja interessado, ele fala... Vou arrumar um jeito de traduzir ele. Mas não é difícil, não é difícil. E também, se tiver interesse... Já sei, vou te passar... Depois eu procuro aqui, mas na minha qualificação eu dediquei parte do meu capítulo para fazer essas aproximações do circuito inferior com o campesinato. Manda assim, por favor. Porque eu também gosto muito do Milton. Eu até tenho que começar a ler ele mais força, assim, vamos dizer. Mas me manda assim. Aí fala sobre, né, como que comporta o circuito inferior. Na verdade, eu acho que tem que ler sobre o circuito inferior, que o Milton Santos fala, e a partir dele fazer uma associação com o campesinato e vai ter muita coisa bacana aí no meio. Obrigadão, viu, professor? Falou. Na verdade, gente, eu até comecei a fazer eu fui mais a fundo nessa pesquisa, nessa questão que o Edson está falando, e cheguei a fazer entrevistas, cheguei a vasculhar mais esse tema para encontrar semelhanças. Não o entregador, né? Não o entregador de fato, mas produções artesanais, urbanas,
que se assemelham a um campesinato sem acesso à natureza. Vamos dizer assim, de forma mais bruta, seria isso. Né? Que é trabalho familiar, que é as trocas de reciprocidade, o espaço em comum, principalmente trabalho familiar. Trabalho familiar e o que vem dele. Né? Enfim. Mas beleza. Eu acabei empolgando aí com esse tema porque é bem o que me levou a produzir parte da minha tese, mas há outros pontos aqui que a gente tem que explorar. Então, gente, sobre o territorialização do capital e monopolização do território, né, o pessoal aí está contribuindo, Brenda, Cindy falou também sobre exemplos, né? E, gente, é por aí. Edson, sobre essa questão que você fez aí dos aplicativos, eu acho que vale também, é válido pensar numa monopolização do território e não uma territorialização do capital nessas partes, né? Mas o que é mais interessante é que para os aplicativos há um recuo, né, na verdade, né? O capital sai de cena, prefere monopolizar o território do que ser proprietário, né? É verdade. Né? Assim, ele saiu de cena, na verdade, né? O que isso significa? Mas pensando no Brasil, na questão rural, é exatamente isso, né, que vocês trouxeram. A territorialização do capital o capital, na sua forma de reprodução, produzir. Então, sou dono da terra, sou responsável pelos insumos e pago salário. Salário, jeito de dizer, né, gente? Às vezes é uma diária, ou às vezes é algo bem precarizado, mas é a forma do capitalismo se envolver, né? A partir de um dono do meio de produção, de um grupo que produz. A monopolização do território, o capital não é proprietário da terra, mas ele organiza a produção a partir de formas não capitalistas de produção. Gente, isso é muito importante para entender o Brasil, tá? Agora, um outro ponto que eu queria colocar para vocês assim, a precarização do camponês é algo que deve ser relativizado. O Ariovaldo tem uma leitura, né, ele defende no começo do texto dele o que, gente? Uma análise da agricultura na perspectiva do desenvolvimento capitalista no Brasil. Ele tem essa perspectiva. É a perspectiva que ele traz. Tá? Existem outras perspectivas sobre o rural que também podem dialogar, ou o problema, na verdade, talvez seja um pouco o diálogo entre essas análises. Eu passeio nas duas e eu tento dizer o seguinte, que nem tudo é precarização. Às vezes são formas de resistência e não formas de subalternidade completa. Então, se há territórios camponeses hoje, sim, todos estão sucumbidos ao capitalismo, mas não significa que seja monopolizado pelo capital. Existem formas ainda autônomas, e autonomia não significa independência, isolamento, tá? Tem que trazer todos esses poréns, né? Essas advertências, mas que também existem formas de produção não capitalistas, apesar de estar totalmente em uma produção capitalista. Então é importante dizer que assim, essa análise que ele traz é a partir dessa análise marxista, né? Puramente marxista. E aí, gente, ele chama de contradição. A questão do trabalho assalariado e o trabalho familiar, ambos estarem aumentando no espaço rural brasileiro. E aí, como que isso pode ser entendido? Quais são as causas disso? Alguém saberia dizer? Eu não entendi a pergunta. Pode repetir? Sim. No Brasil, ele diz que é uma contradição em relação às formas de trabalho. Há um aumento da quantidade de trabalhadores assalariados no campo e há um aumento do trabalho familiar no campo. Para uma análise de qualquer país europeu industrializado, não faria sentido, visto que a tendência é acabar com o campesinato para transitar para o capitalismo. Logo, a tendência seria a proletarização geral. No Brasil, há um aumento dos dois. E
Como que isso acontece? Quando ele fala aqui da internacionalização da economia brasileira, ele fala que, pelo mecanismo da dívida, o país ele pega dinheiro emprestado para fazer a sua industrialização, mas que, em contrapartida, ele é obrigado a continuar fazendo a extração de bens para serem exportados, que geralmente são bens primários, né? Aí o extrativismo, seja aí a mineração e tal, mas também a agricultura, né? E eu acredito que isso também seja uma forma de que nos países que têm essa inserção mais periférica no capitalismo, isso se mantém aí os camponeses crescendo, não sei. Legal, Cindy. E você citou uma parte que até que eu, né, nas minhas anotações aqui, eu coloquei, será mesmo? Essa parte eu achei um pouco vaga. A explicação que ele dá sobre a dívida externa. Né? Porque mesmo com a quitação, bom, na verdade ele não fala externa, né, exatamente. Mas, enfim, eu não vejo como um Ele governo... fala externa, mas eu acho que seria... Ele fala externa, mas eu acho que seria melhor ele colocar, tipo, dívida pública, porque mesmo que quite a dívida externa, o Brasil continua devendo para bancos nacionais, e os bancos nacionais, eles têm as mesmas intenções, digamos assim. Uhum. Eu até acho que vai para além da dívida, né? Eu acho que a influência do capital externo no Brasil faz com que ele seja um agroexportador, né? Assim, por outros motivos além da dívida. Eu achei que a dívida não, por si só não explicaria, né? Essa perpetuação e esse aprofundamento do Brasil enquanto agroexportador. Não sei se vocês concordam comigo. Beleza, gente. É isso, um minutinho. Outra coisa também. Ele falou algo sobre o capitalismo separou, mas depois uniu a agricultura e a indústria. Né? E é uma parte que me chama atenção, porque essa parte da separação, né, da indústria da agricultura, eu acho muito fantástico. Essa parte eu queria falar mais sobre esse assunto, mas eu acho que vai tomar muito tempo, porque é outra parte da minha tese sobre a capacidade, né, da produção dos circuitos camponeses, também agroindustriais, mas, enfim, acho que não vai dar tempo de a gente falar sobre esse assunto. Legal, gente. Alguém tem algo para falar? Eu estou aqui fazendo perguntas, mas é mais para instigar mesmo. Joyce? Você quer falar alguma coisa? Eu fiz uma optativa uma vez, agricultura familiar, professora Cidinha. Não sei se ela dá aula no IGC ainda, eu acho que não. E aí a gente fez um trabalho de campo lá eu não esqueci o nome da cidade, eu sei que foi naquela região do Jequitinhonha. Não sei se é Minas Novas. E Sim. a gente foi, ela levou a gente para conhecer famílias quilombolas que trabalham justamente com a agricultura familiar. E aí eles mesmo produziam, né? Tinham pequenas terras, né? E eles mesmos produziam ali, tinham vários alimentos. E no domingo eles vendiam ali na feirinha ali da cidade. A gente até conheceu a feirinha, gostei bastante desse campo, acho que foi um dos melhores que eu já fui. Aí mostrou, aí a gente viu também
né, como ali a escassez de água é muito grande, né, como eles, a construção daquelas cisternas lá que eles fazem para captar a água, e muitos ali, tipo assim, tem aquela agricultura ali familiar, fazem, plantam para a subsistência deles mesmos, e outros dão mão de obra para outras pessoas, né? Eu acho que dentro dessa pergunta que você fez aí por último, qual que é a diferença da agricultura familiar, não sei se foi isso que você perguntou, com o assalariado. Joyce, quanto que você fez esse campo? Já tem um tempinho. Assim, na verdade, eu já era para me ter formado. Só que eu tranquei algumas vezes, né? Tranquei. Mas falta pouquíssimas coisas assim para me terminar o curso. Mas já tem bastante, já tem alguns anos. Tipo 2014? Mais ou menos isso. Foi. Então nós fomos pro mesmo campo junto. Eu era monitor da Cidinha nessa época. Era. Tem... Não me é estranho mesmo, não. Não, você me falou aí, eu lembrei, porque a gente está fazendo um projeto lá, né, nas comunidades quilombolas de Minas Novas. Nós vamos Isso, chegar... Minas Novas mesmo. Não, nós fomos para Chapada do Norte também naquela vez. Nós fomos para Moça Santa, comunidade quilombola lá. E a gente estava fazendo um projeto de instalação de cisternas de calçadão, que é aquela que você faz Isso ela apresentou para a gente. Legal demais. E lá, eu acho que essas comunidades quilombolas, em Minas Novas, na verdade é Turmalina, né? A entrada é em Minas Novas, mas a comunidade fica em Turmalina, que é a comunidade de Coqueiro Campo. É uma comunidade artesã, né? Aquelas mulheres de artesanato do Vale de Jequitinhonha, inclusive surgiu lá, Coqueiro Buriti, Coqueiro Campo. Lá são alguns exemplos de circuitos camponeses, né? Que dali que eu tiro a ideia de que nem todos são monopólio de territorialização pelo capital. Né? Existem ali um circuito fechado, por assim dizer, tá, gente? Não existe circuitos fechados, mas um circuito mais autônomo entre produção e venda. Né? No sábado, as feiras livres de sábado, Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte, Araçuaí, todas aquelas cidades ali possuem feiras que a coisa se inicia e se fecha basicamente na mesma cidade, né? Num espaçamento aí bem curto, né? Geograficamente falando. Que bacana que você chegou a conhecer a Cidinha. Cidinha foi minha orientadora de TCC. Não, gostei muito dela, gostei muito do campo. Acho que foi a única matéria que eu fiz com ela, porque eu acho que eu fiz Geografia Agrária com uma outra professora. Com ela eu fiz essa optativa que eu gostei muito. Que bacana. Esse campo foi muito bom também, ter levado o pessoal e acho que foi muito enriquecedor para quem fez, de fato, porque foi bem rápido, né? Mas eu acho que deu para ver bastante coisa lá interessante. Sim. E lá, além disso, as comunidades quilombolas, elas possuem uma outra forma de acesso à terra, né? E eu acho que isso aí é outra coisa muito importante também que o texto traz sobre o que é o resultado da estrutura agrária hoje no Brasil, a estrutura fundiária. E aí ele cita periodizações dessa construção do que é hoje a relação fundiária da terra. Alguém lembra de alguma parte que gostaria de falar sobre isso? Como que a terra, né, a distribuição fundiária no Brasil se deu? Qual que é a periodização que o autor traz? Você fala assim do contexto histórico que o autor trouxe para o texto? Isso, qual que é a periodização histórica que ele traz sobre o assunto? Ele fala que, tipo assim, começou lá bem no processo de colonização mesmo, né? Na hora da divisão de capitanias hereditárias, sesmarias, e assim vai.
E aí é um processo de herança mesmo, né? O acesso à terra no Brasil, iniciado ali pelas capitanias hereditárias, né, que eram nomeadas a partir do imperador. E depois disso tem as Sesmarias, que é um processo de tentativa de ocupação, mas que também levou a maior concentração de terra. Mas aí o autor enfatiza muito a lei de terras, em 1850, e ele faz uma análise sobre essa data. Alguém se lembra? Gente, hoje eu estou fazendo perguntas como se fosse aqui tomando o texto de vocês, né? Mas é porque Mas eu achei interessante essa forma de pergunta, porque direciona a gente de uma maneira que a gente... Cada texto eu estou fazendo de uma forma diferente, testando aqui maneiras, e eu acho que essa aqui eu quero induzir mesmo essas relações, porque é muito conteúdo que tem esse texto, né? E aí ele fala dessa lei de terras, de 1950, e ele faz uma relação histórica dessa lei de terras com quais outros eventos que ele associa. Quer dizer, o que significa a lei de terras, o que ele traz, e por que ele foi esse... Não o porquê que ele foi antes, mas ele foi antes do quê, né? E por que antes desse momento? Alguém se lembra? 1850, e se encerra, né, a forma anterior de distribuição de terras, a partir de Sesmarias, e a terra passa a valer dinheiro. A terra no Brasil passa a ser uma mercadoria. Isso é um passo para a instalação, entre 30 aspas aqui, do capitalismo no Brasil, pressionado por agentes externos. Isso foi em 1850, em que se dá a chance de instalar a propriedade privada, né? Em si, libertar a terra. O que seria libertar a terra? Tirar ela da forma de herança, daquele jeito muito parecido com o feudalismo, né? Em que a terra está presa a uma família, que a terra não tem essa dinamicidade que o capitalismo necessita, e ela passa a ter. Só que dinheiro, mão de obra e terra, aqui nós estamos libertando a terra. E a mão de obra? A mão de obra ainda está presa. A mão de obra ainda é escrava. Então, no Brasil, há essa situação em que a terra é libertada, é abolida antes mesmo da escravidão. Para quem, né, esperou ainda 38 anos para ser liberto, né, qual que era a chance de se ter algum tipo de contato à propriedade? Mesmo com dinheiro guardado, mesmo com a tal da meritocracia, né, acesso à terra. É impossível. É impossível. A lei de terras vem antes sequer da libertação da mão de obra escrava. Ou seja, ali já começou a burguesia, né, a pequena burguesia que existia no Brasil, a poder acessar a terra. Se esse tipo de lei, em alguns locais, estabelecer uma redistribuição, no Brasil significou mais um mecanismo de concentração, em que se retirou grande parcela da população o direito, mais uma vez, de acesso à terra. Uma vez que se libertou a terra, mas não se libertou a própria mão de obra. Então, não havia chance de grande parcela da população ter acesso à terra ainda assim. Nesse processo, já tem ali alguns tipos de situação para né, o tráfico, o ventre livre, enfim, formas de amenizar, né, o sistema escravocrata, mas não se aboliu. Quer falar, Breno? Pode falar. Mas, assim, eu não sei, né? Aí é um questionamento assim, que eu estou fazendo para o senhor também. Essa coisa de lei de terras funcionou mesmo? Porque, para mim, não. Entende? Porque se as terras estão presas na mão de quem tem de quem tem maior condições de obter a terra, e aí você, tipo, fala que vai ter uma lei de terras, e as outras pessoas que estão ali trabalhando naquela terra não têm acesso à terra, as pessoas mais pobres também não têm, obviamente, então a terra acaba ficando presa da mesma forma, da mesma maneira.
Não vou responder isso para você, mas é uma ótima pergunta. Igor. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria saber, né, que nesse período em que você, né, em que se liberta a terra até se libertar a mão de obra, isso seria tipo assim, gera um incentivo maior ainda para introdução dos imigrantes no Brasil, você ter essa questão, pessoas já tendo direito à terra, ao lugar para produzir, só que eu não me lembro bem, mas nessa época já haviam várias leis contra o tráfico de pessoas escravizadas, e aí é isso, né? Já surgiu deu um passo à frente para a produção capitalista, mas aí precisamos trazer alguém que possa realmente trabalhar, né? Aí esse processo aí da terra traz os imigrantes, né? É uma pergunta. Outra pergunta, acho que complementa a da Brenda e assim, é muito suficiente eu dizer isso, que é a grande contradição, né? A perpetuação da grande contradição dentro do espaço rural brasileiro. E você lembrou algo que eu estou procurando aqui, a parte que ele fala exatamente isso, mas que como você disse, né? A escravidão ainda como um regime no Brasil, mas já sincroniza com a entrada de imigrantes europeus no Brasil, né? Então já é esse incentivo. Há explicações pelo lado de assim, olha, nos interessamos aqui por mão de obra que tenha capital, né? Do pequeno, do médio produtor, né? Tem uma leitura mais relacionada à própria dinamicidade do capitalismo, mas também tem uma leitura sobre as tentativas, sobre a influência dos pensadores eugenistas no Brasil. Né, que isso, eu não sei dizer, mas como se fosse o seguinte, é uma forma de você embranquecer a população a partir desses mecanismos, né, diretos. Não é só como conscientização, ideologia ou pensamento, é forma direta de ação eugenista. Outra coisa durante esses anos, né, que a população, na verdade, a população escravizada não tinha nem direito à terra, em muitos e muitos anos não vão conseguir, né, por causa da questão da abolição tardia, ser muito depois da lei da terra. Mas eu queria saber, não sei se você tem bem um parâmetro disso, mas em que escala essa pequena burguesia conseguiu monopolizar essa terra? Porque no Brasil já havia uma baixa burguesia, sabe? Um povo que não era meio que dono de grandes fazendas, mas também não chegava a ser paupérrima, né? Então, essas pessoas também provavelmente não tinham acesso nenhum, né? Que provavelmente a terra era muito cara. É isso que eu queria saber, se essa pequena burguesia ela consegue até a abolição, mas nesses primeiros anos de extrema desigualdade, né, ela consegue monopolizar assim, 90% do território nacional. Eu queria saber essa escala, assim, esse primeiro momento. Você fala dos imigrantes? Não, eu falo os grandes cafeicultores mesmo. Ah, tá. Eu estava pensando, se instala uma corrida pela terra mesmo, sabe, uma selvageria para ver quem que arrecada metade do Mato Grosso e metade do Ceará, entendeu? Perfeitamente. Só quero te mostrar, não vou mais uma vez, né, gente, eu não costumo querer responder não, mas piorar a pergunta, né? Tem esse mapa daqui do Império da República Velha, que é mais ou menos coincidente a esse período que você está citando. E é interessante a gente analisar o próprio espaço agrícola, né? Não agrário, mas agrícola do Brasil. Nesse momento, o que nós temos aqui? A produção de café muito concentrada no sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e pouco de Minas Gerais. Nós temos uma mineração ainda aqui, né, na região das Minas. A pecuária, né, muito ainda
relacionada aos vales, né, tanto do São Francisco como aqui do Grande, Parnaíba, quer dizer, muito relacionada às poucas formas de transporte desse gado. A cana-de-açúcar muito concentrada aqui, a borracha lá em Manaus, quer dizer, nós temos o chamado economia insular, não sei como o pessoal chama isso, mas é economia de ilha, né? Que é vários polos muito pouco integrados e muito específicos para cada área. Na área de mineração, por exemplo, nas Minas Gerais, não havia, né, a produção do formato plantation, porque a própria dinâmica, né, a mão de obra estava preocupada ali no garimpo, na grande produção do mineral, e a agricultura ocupava um traço secundário nisso, que era a produção de alimentos para aquela população que estava ali totalmente voltada para uma outra atividade não agrícola. Quer dizer, tentando responder um pouco, talvez, a sua pergunta, né? Os grandes cafeicultores que você se refere, e aí eu entendo que você está não só falando dos cafeicultores, mas de outros latifundiários, né? Eles estavam muito concentrados em algumas partes do Brasil, né? Não teria como dizer isso se equivaler para algumas partes do território brasileiro. Eu não sei se eu estou aqui... Entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Nessa época também não devia ter uma visão empreendedora de longo prazo de se comprar terras muito longínquas no Brasil. Ainda mais com malária assim, né? Um ambiente inóspito, né? Que demanda muita modificação. Então, não, ficou mais claro, assim. Falta de incentivo, né? De arrecadar aquelas terras. Perfeitamente. O capital tinha muitos limites aqui, né, para a expansão dele, limites até então físicos, né, de logística, de infraestrutura. Eu olhei lá a borracha, não consigo esquecer um filme chamado Fitzcarraldo, não sei se alguém já ouviu falar aqui, que é um filmaço, né, assim, ao mesmo tempo terrível, né, porque o jeito que ele foi filmado foi terrível, mas assim, que mostram um visionário que queria abrir uma ópera na cidade de Letícia, eu acho que é isso lá no Peru, e ele precisa de grana para isso, e para ter grana ele quer explorar látex na Amazônia, e ele consegue uma concessão de uma terra de um grande barão da borracha para explorar uma parte lá de látex, e aí ele quer fazer um empreendimento, né? Então ele pega uma embarcação a vapor e quer chegar numa área que até então o barão da borracha, lá que é dono de uma grande terra, não tinha explorado e nem pretendia, por barreira física e por barreira dos indígenas que controlavam aquele território. E é muito legal, assim. O filme é uma loucura. O filme nem consigo assim dizer se é bom ou é ruim, mas o filme é uma loucura. Qual que é o nome dele? Fitzcarraldo. Deixa eu ver se eu consigo aqui algum... Um filme assim para ilustrar a questão da extração de borracha. Tem pouca produção sobre isso. O nome é Fitzcarraldo. Ué, alguém já... Ué, é do filme, Igara? O que você está falando? Ué, parece que sim. Eu nunca assisti, não, mas eu já tinha dado aqui já tinha feito a pesquisa aqui. Só isso mesmo. Pois é, rápido pra caramba. Parecia que já estava pronto. Mas, gente, é um filme, assim, que é muito polêmico, tá? Não vou dizer que ele é bom, porque ele envolveu... Enfim, não vou dizer nada, não, além disso. Mas é uma análise sobre essa própria barreira que o capital encontrava para poder se expandir no território brasileiro. Né? Mas eu acho bacana, assim, enfim, vou deixar quieto. Robson, você ainda está inscrito aí, Robson? Você havia levantado a mão, eu te escrevi aqui, não sei se você queria falar, mas se você quiser, fica à vontade aí.
Brenda, você está inscrita? Não, tô não. Tá. Que a mão está levantada aqui, achei que fosse. Mas, enfim, pessoal, não queria passar muito do nosso horário. Vocês estão me ouvindo? Pode falar aí, Robson. Estamos sim. Ah, perfeito. É porque eu tô com um problema com o meu microfone. Eu tinha me inscrito porque o colega fez um apontamento muito importante e até o senhor falou depois, por isso que eu abaixei a mão, que é a questão que eu acho difícil a gente falar sobre lei de terras sem falar sobre a questão da imigração e sem falar sobre a questão da raça também, né? Porque por muito tempo, assim, após a lei de terras, a gente ainda teve a mão de obra escravizada de pessoas aqui no Brasil, né? A gente é o último país do mundo, foi, a abolir a escravidão, e isso é muito significante, porque ao mesmo tempo que a gente tá usando mão de obra escrava, a gente tem um incentivo de imigração de pessoas brancas, num sentido eugenista mesmo, para embranquecer a população, tem toda uma política, um aparato estatal mesmo, com incentivo, com subsídio, inclusive, desses imigrantes, né, para virem para o Brasil. Então, é muito importante a gente ter isso em mente e saber que não só a falta de acesso dessa população mais pobre, da população negra do Brasil, se deu porque ela ainda era escravizada, mas porque se teve uma política mesmo nesse sentido, de fazer com que ela não tivesse acesso mesmo à terra, né, e não pudesse se sustentar e, né, criar comunidades mesmo nesse sentido. Então, eu abaixei a mão porque acho que você tocou no ponto, mas era um pouco disso, assim. Óbvio, que bom que você falou, assim, porque o que eu tenho citado, eu acho que é importante mais contribuições, ainda mais que é um tema que eu acho que ele é um pouco central aqui, né, para finalizar aqui a nossa leitura e dizer o seguinte, não pretendo responder, mas alimentar essa questão que diz sobre o Brasil, o que ele é, e por quais caminhos ele passou para chegar onde é. E, não querendo adiantar, mas do texto da próxima aula, a tese levantada pelo próximo texto é uma tese que eu queria puxar para concluir a nossa aula aqui, que é acesso à propriedade, acesso à terra, talvez esteja no centro da causa da desigualdade socioeconômica, mas que no Brasil, né, e demais muitos outros países que sofreram a colonização, é racial. Como a estrutura se fez para retirar, através de práticas racistas, né, da estrutura da desigualdade racial, retirar enorme parte da população desse processo. E, ao mesmo tempo, retirar parte, quer dizer, significa privar essa parte para poucos, né? Até a própria questão do voto, né, que foi negado, e muito nesse sentido também, né, dos grandes coronéis, dos latifundiários, ali tinha todo aquele curral eleitoral ali, né, então é bem central mesmo, eu concordo. Isso ainda vale para outro processo, que é muito presente no Brasil, que é a questão do patriarcado. O patriarcado não enquanto ataques verbais apenas, né, e assédios morais apenas, mas a base, eu não quero dizer a base, mas a grande parte, né, da causa também está dentro dessa sucessão da propriedade na mão de homens, né, homens brancos. E quem foi excluído desse processo, né, as consequências se sente até hoje, desse processo todo. E como ele se perpetua também. Como que ele se perpetua até hoje, com políticas públicas, né, e intervenções estatais, como o Igor e o Robson estão falando aqui. Gente, última coisa que eu queria falar, para finalizar essa aula, eu acho que queria ter tido mais tempo para explorar esse assunto, que para mim ele é muito rico, mas que ainda citado,
com o José de Souza Martins, outro grande pesquisador da área, tá, gente? Para quem quer entender mais a questão política, a questão de acesso à terra, de lutas pela terra, é um outro autor que tem que ser explorado. Ele diz uma diferença entre o campesinato brasileiro e o campesinato europeu, né? Ele diz que enquanto o campesinato feudal, europeu, lá, de séculos atrás dizia, né, que não quer sair da terra, a luta é para não sair da terra, a luta do campesinato brasileiro é quer terra e quer luta. Isso tem um significado muito forte. Isso significa que não se esgotou a possibilidade histórica de construção e recriação do campesinato brasileiro. Eu queria ter chegado nessa conclusão com mais calma, falando mais sobre a reprodução capitalista no espaço brasileiro, mas acho que essa daqui é outra parte também que eu queria trazer, né? Outro foco central da nossa aula, que como que o campesinato está presente e o que isso significa. Porque normalmente nós falamos assim, ainda está presente, né? Ainda há campesinato. Ainda há esse tipo de reprodução no espaço brasileiro, no espaço rural como um todo. Podemos mudar pelo menos para a campesinato, né? Está reproduzindo no Brasil, e não ainda, porque retira, invisibiliza a capacidade de reprodução desse grupo, dessa classe, dessa forma de apropriação da terra, né? Para a gente não colocar aqui uma categoria só. E aqui, pessoal, vem uma questão da recampesinização, que é um outro fenômeno que ocorre não só no Brasil, não só na América Latina, não só nos países subdesenvolvidos, mas também em países desenvolvidos, que é a busca, né, por autonomia e suas diversas estratégias para isso. Só para dizer que não contrariar, mas dialogar, né, diretamente com o Ariosaldo Rivelino de Oliveira, dizer o seguinte: esses territórios monopolizados pelo capital não estão submissos totalmente a esse sistema, né? Eles possuem voz ativa, e essa voz ativa deve ser ouvida, uma vez que ela está presente no espaço, ela está se reproduzindo e ela movimenta, né, produz movimentos significativos. O exemplo talvez mais forte em termos quantitativos no Brasil é o próprio MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, ser responsável pela maior recampesinização quantitativa que já houve na história, na quantidade de camponeses se tornaram camponeses. Mas não são só eles, há muitos outros, né, que também não podem ser visibilizados. Então, gente, para essa aula eu queria, né, além dessas questões que nós trouxemos aqui, discutir essas perguntas, essa questão da recampesinização, que não está dentro do texto, estou trazendo para vocês como uma análise, né, sobre o que o Umbelino traz em termos de formas que isso acontece, né, e ele vai a partir do desenvolvimento capitalista. E além disso também, essas duas questões sobre a produção de trabalho reprodução do trabalho familiar e assalariado, essas duas contradições, melhor dizendo, a contradição do próprio trabalho, a reprodução do trabalho assalariado e familiar, e também algo que eu não citei totalmente aqui, mas algo que é meio que consequência, o aumento de latifúndios no Brasil, ou seja, a reprodução do aumento de concentração de terras no Brasil, e também o aumento de unidades camponesas no espaço rural. Ou seja, essas duas contradições existentes e que são complexas, né? Elas revelam uma complexidade que não basta só uma ou outra visão, é preciso dessa pluralidade. Bom, eu acho que eu não queria adentrar em nenhum outro tema aqui, não só tomar muito tempo de vocês, mas há algo, gente, mais que vocês gostariam de falar? Algo no texto que eu atravessei aqui? Para quem leu a versão completa, né, ele vai falar sobre os movimentos sociais do campo, que acho que são muito importantes, eu acho que vai dizer um pouco o que eu estou colocando aqui agora. Bom, enfim, da minha parte, o que eu queria destacar aqui é isso.
E na próxima aula, gente, a gente vai trazer o Brasil urbano, por assim dizer, né? Que é o Cidade para Poucos. Mas é isso aí, pessoal. A aula fica aí por hoje. E até a próxima. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Valeu.